perguntar uma coisa que ele postou e que está em voga e discussão para o próximo ano, que é o aproveitamento da categoria de base. Tá. A categoria de base do São Paulo deu uma melhorada considerável nessa parte final. Tudo bem que é paulista, não é brasileiro, mas, né, eliminou o Corinthians no Sub-17, vai fazer a final com o Santos. O Sub-20 começou a ressurgir com troca no comando, vai para a semifinal contra o Bragantino, a outra é Palmeiras e Novo Horizontino. E a geração William Gomes, certo? Então, o William Gomes renovou o contrato, o Ferreira já tinha renovado o contrato, é um quarteto. O Rian Francisco, enfim, renovou o contrato, tá fazendo gol de tudo quanto é jeito, e o Henrique ainda não renovou o contrato. O que eu tô dizendo, e que você colocou, nessa pequena mexida no elenco, você enxerga, pelo que você apurou, aproveitamento de gente da base, e aí não vai ficar muita gente. Por isso você fala da questão do Galopo, de outros jogadores. Como vai abrir espaço para a gente da base com tanta gente no elenco, sobretudo para o início da temporada? É muito por conta de realmente reduzir o elenco. Vão ter alguns jogadores, a maioria ali, que não estão sendo tão aproveitados pelos Bildia, que o São Paulo entende que poderia fazer negócio. Além dos emprestados, que o São Paulo também vai estudar, tem o Luan, tem outros mesmo jogadores. Alguns jogadores da base do São Paulo que Exato. vieram. Luan, pode ser o Moreira, a gente não sabe, o Patrick, a gente não sabe, o Rodriguinho, a gente não sabe. Talvez os jovens de agora entrem no lugar dos jovens que ainda não se afirmaram. Né? É mais ou menos isso que eu acredito que vai acontecer também. Acho que, por exemplo, um empréstimo do Belém, o Belém ainda está no elenco, não jogou esse ano Belém, ainda. ótima lembrança. Você emprestar o Belém, o Patrick, que até agora realmente ainda não vingou, dá rodagem para eles, porque é importante também que eles continuem jogando, né? O próprio, até publiquei hoje, tem o Pedrinho Vilhena, Tá no que esporte, está no tá esporte, jogando, de novo deve ser emprestado, o São Paulo não vai aproveitar. Então é enxugar esse elenco, até com esses jovens, fazer realmente uma troca de jovens, né? Tirar ali o Galopo, que está encostado, outros jogadores ali que não têm atuado, mas fazer essa troca, fazer esse rejuvenescimento ali com os próprios jogadores que lá estão. Colocar os outros para jogarem, né, em outros clubes, serem emprestados, Série B, Paulista, e aí você vai abrir espaço para Rian, para essa garotada toda aí. Falando dessa coisa de vaca média, que o São Paulo gastou em 2023 com o futebol 380 milhões. Para o ano que vem tem esse limitador de 350. Nós estamos falando aí de uma redução de 8%. Sim. Não é uma grande... É discreta. Né? É um orçamento que você pode fazer coisas, né? Esse ano, ainda não sei se isso vai ser mais... Você tem alguma informação em relação a isso? Uma estimativa, uma perspectiva de quanto vai fechar esse orçamento com o futebol em 2024? A estimativa é passar. Vai passar? É aumentar. Tanto aumentou a receita, mas também aumentou os gastos com o futebol. Tá. Vamos supor que vai para 400 milhões? Vai. Um pouquinho mais. Por Enfim. aí. 2023 teve Rames Rodrigues, né? Teve Lucas Moura e tal. Aí você tem possibilidades de enxugamento. Que não é simples, né? Não é, mas você fazer bons negócios, porque o São Paulo paga caro. Para o cara querer jogar no outro lugar, menos vistoso que o São Paulo, muito provavelmente o São Paulo vai ter que fazer como o Pedrinho Vilhena, tal. O São Paulo vai ter que continuar pagando, né? Só para essa realocação de jogadores não é tão simples assim, né? Por empréstimo, sei lá. Enfim, os caras estão lá trabalhando 24 horas. A gente espera que saibam fazer essa readequação. O que eu estou querendo dizer é que tem a questão da lateral esquerda, você tem aí a possibilidade, a engenharia de abrir espaço para os mais jovens, né? Você tem jogadores que podem ir embora, que não vão fazer a menor falta, né? O Orejuela, o Jackson Mendes. Então, mas esse não é um exemplo de dificuldade quando você contrata mal, você depois contrata mal ou não, né? Mas mesmo se você pega um cara desse e fala, eu te empresto lá e eu vou pagar metade, você já economizou metade do salário. Tá. E que mais? Rafinha, né? E Galopo, sei lá. Possibilidade de você fazer contratações de 1 ou 2 jogadores titulares em posições e a manutenção de todos os que importam, né? Não é... Eu olhando aqui falo, poxa, é perfeitamente possível o São Paulo até dar um salto em termos de competitividade, mantendo esse elenco que eu acho bom,
descartando aqueles que não servem, os moleques da base que estão chegando bem e tapando os buracos urgentes. O principal é a lateral esquerda. Você não vê essa lógica financeira aí, não parece algo que é factível, e não, porque vamos ter o fundo, né? Vamos ter agora a austeridade. Muitos acham que o São Paulo não vai gastar nada, vai ser um desespero e tal. E não é assim. O São Paulo pode continuar muito competitivo arrumando as contas. Então, vamos lá. Não sei se o Alexandre concorda. O São Paulo está tentando contratar um lateral esquerdo desde que o Caio Paulista disse que não ia ficar. Sem fundo. Que nem lá, ele é lateral esquerdo, né? De origem. Pois é, mas vai acabar, tá titular do Palmeiras na reta final e tá bem, né? Ele demorou, agora o Palmeiras se encontrou e pode terminar o ano campeão brasileiro. Assim como foi campeão da Copa do Brasil. Agora, primeiro, não é uma posição fácil. Segundo, é aquilo. Você chegou no Alexandro, proposta do Flamengo, não sei o quê. Você pode sonhar com o Alex Telles, acho que o Alex Telles nem tentaram, né? Vai pro Botafogo. O Wendel, né? Que chegaram a falar. Não sei, pode ser que tentem. Porque um jogador. O Marlon também, né? Falaram do Cruzeiro. Não falou-se lá Cruzeiro, atrás. como é que vai contratar o Marlon do Cruzeiro? Não, o Pedrinho não, lá, o Pedrinho BH. Nem achei ruim não contratar o Marlon. Que todo mundo falou que era um gênio, o cara deu duas pernadas no Caleri e foi expulso no primeiro tempo. Eu nem achei ruim ele não ter vindo. Mas eu acho que não é tão simples você contratar um lateral esquerdo titular. Esse ano mostrou isso, né? Aliás, eu queria ouvir só rapidinho o Alexandre, por isso que eu vou ressaltar aqui o quanto eu gosto do Wellington. Eu acho que foi a maior barbeiragem do São Paulo nos últimos anos foi não conseguir renovar com esse cara. Mas não depois que o Caio Paulista falou não quero ficar. Lá atrás. Como aconteceu com vários caras da base que o São Paulo não conseguiu. Acho um bom jogador, não vai ser fácil arranjar um cara parecido. Eu tô otimista demais aqui? Não, acho que não. Acho que dá para se fazer futebol mesmo com essa redução. Porque como você mesmo trouxe, o Orejuela tá fazendo parte da folha salarial e Exxon Mendes também. Então dá para você... o Orejuela ainda tem contrato com o São Paulo. Então dá para você encontrar mecanismos para você entrar realmente nesse... Né, de acordo com as exigências. Eu acho que dá para você manter um time competitivo assim. Tem alguns jogadores, por exemplo, a gente pode citar, eu gosto muito, assim, sou muito fã, por exemplo, do Nestor. Mas eu acho que uma venda do Nestor seria bom para todo mundo. Por exemplo, se o São Paulo conseguir em baixa, não vai ser aquele valor que todo mundo esperava, mas é um jogador que também o São Paulo poderia ter algum lucro. Será que tem a necessidade de você, por exemplo, manter... vai ser difícil liberar, mas tem a necessidade de você manter um Jandrei no banco de reservas? Será que você não consegue colocar dois goleiros ali da base? Eu adoro o Jandrei para ser reserva. Eu sei que muita gente tem as suas questões, mas eu acho que ele é um bom reserva para o São Paulo. Mas são algumas escolhas que você vai ter que fazer para se adequar para justamente entrar nesse meio. Eu acho que também não é... Tem algumas pessoas que estão muito tranquilas, falando, não, tá tudo bem. Tem outras pessoas que também estão fazendo um terrorismo. Eu acho que é muito nesse. Eu acho que é o meio termo ali que vai dar para se manter a qualidade do futebol desse ano, só que não vai ter esse salto, né? Porque você sempre projeta os próximos anos melhores do que os outros. Só que eu acho que vai mais ou menos se manter, o time vai competir. Pois é, mas a gente não pode esquecer que o São Paulo foi subtraído do seu pilar do meio campo. Né? O São Paulo teve um tombo. Isso não pode ser esquecido quando avalia a temporada. Claro, sem dúvida alguma. Agora, você tá otimista, como você falou, e ao mesmo tempo, se não entrar entre os da Libertadores, joga tudo fora. Então, você tá no limite. Então, calma aí. Porque eu não vejo agora nenhum motivo para esses caras, nenhum problema para esses caras falar, rapazes, vocês têm todas as condições de ir para a Libertadores. Não falta nada. Não, é claro, mas tem adversário, né? Tem. Então, por exemplo, o São Paulo vai jogar contra o Bahia. 6 pontos. O Bahia é a mesma situação do São Paulo, a vantagem do São Paulo, poder empatar o jogo. Mas é um confronto direto em Salvador. O Bahia que investiu mais tá na mesma briga com o São Paulo, né? Não tem nenhum jogo fácil nesse campeonato. Não tem. Não, só talvez agora só o Dragão, o resto é só... Então, o Dragão do São Paulo já foi. Então, essa é, acho que, a dificuldade, mas acho que o São Paulo tem condição de avançar, sim, para a Libertadores. Se o Flamengo der uma ajudada, pode até ir para a fase de grupos, etc e tal. Mas eu acho que é só ter a perspectiva que eles têm que trabalhar, como você falou, e o Alexandre está tocando, eles têm que estar trabalhando muito todos os dias nessa equalização. Porque, de qualquer forma, essa mexida no elenco muito sutil, ela tem que ser feita com ou sem Libertadores.
né? Sim. Talvez sem a Libertadores ela tem que ser mais radical. Mas ela não dá para esperar. Inclusive, eu acho que essa questão do técnico é o que me incomoda. Não dá para esperar acabar o jogo do Botafogo para avaliar o trabalho do Zubeldia, né? Então, eu acho que essa é uma situação que se coloca paralelamente aos últimos 8 jogos. E aproveitar que não está tendo jogo e a semana que está sendo a semana, acho que menos intensa, desde a queda do Dorival, desde a saída do Dorival para a seleção brasileira, acho que não teve uma semana como essa. De vitória, ninguém está cornetando que não está jogando no Morumbi, os caras estão plantando gramado, etc e tal, para debruçar, mergulhar no planejamento para 2025. Mas tem que botar um foguinho nos caras. Vocês estão entendendo qual que é a importância desses últimos 8 jogos? Para todo mundo aqui é esse. O Alexandre falou das reuniões dos caras. Isso tem que ter. Tem que ter uma pressãozinha nos caras. Estão entendendo? Para todo mundo. Vocês querem continuar aqui o ano que vem? Finais. Legal, esse clube fantástico tal, com essa estrutura. Então, meus amigos, Só queria... rala o bumbum na grama, porque nós temos que tem que chegar entre os 6. Só queria um pontinho do Arnaldo em relação ao Wellington. Eu concordo muito. Sou muito cornetado, inclusive. Me chamam de passapano do Wellington e tudo. Inclusive, para mim, a melhor temporada dele com a camisa do São Paulo esse ano. Fácil. Um lateral, assim, seguro e realmente vai ser difícil. Vai ser difícil encontrar... o Wellington vai ser aquele jogador que o pessoal vai falar, putz, a gente reclamava do Wellington, porque realmente é um lateral seguro e hoje em dia é mais uma questão da posição, que é mais difícil de você encontrar um jogador seguro do que propriamente defeito do Wellington. Acho que ele não é um super lateral que vai jogar a Copa do Mundo, na minha visão, acredito que não. Mas ele, pro São Paulo, para a realidade hoje, é difícil você conta nos dedos ali laterais hoje no futebol brasileiro que são melhores que ele. Uma vez eu fiz um desafio pros caras lá do nosso canal, porque estavam detonando o Wellington. Eu falei assim, me fala 5 laterais que atuam no Brasil que são melhores do que o Wellington. 5. Ou seja, um quarto de todos que jogam no futebol brasileiro. Talvez o Telles, que chegou agora. Pra gente falar agora. Tem os 3 do Flamengo, né? Tem Os 3 do Flamengo. o Vinha, o Ayrton Lucas, o Alexandre. Eu não coloco. O Piquerez. Eu também não. O Alex Telles. Mas eu tô falando aqui, 5, 6 e tal. Eu concordo com você. Para mim, eu gostaria que o Wellington tivesse ficado. O Leandro vai fazer uma pergunta, só uma questão que eu acho que, além da qualidade no melhor ano do Wellington, tem uma questão que é o cara, a concentração, o foco, a dedicação dele depois de ter sido vendido. Isso não é comum. Sim. Verdade. Não é comum. E o Wellington, o Wellington me conquistou quando, ainda sob o comando do Ceni, contra o Água Santa, naquele jogo trágico no Allianz Parque, ele com o tornozelo fraturado, permanece em campo, tentando não deixar o time com um a menos naquela disputa de pênaltis e tudo mais. Então é um jogador que ele, empresário à parte, o São Paulo vacilou muito, vocês têm razão. O São Paulo não considerava, essa direção do São Paulo, ele um jogador importante, não considerava. Sim. E depois, quando precisou dele, o empresário, não, agora vocês têm só o cara tem um ano só, agora eu vou jogar com as minhas cartas aqui. Negociação. Então é só uma questão que ele tem se dedicado. Faltam 8 ainda, eu falo por 7, né? Porque ele tá suspenso, né? Vai fazer falta no próximo jogo. Já vamos falar disso. 7.